Muito bem, pessoal. Então, essa aula é sobre síndrome do impacto femoroacetabular. Essa é uma patologia bastante complexa aí que leva a muitas vezes incapacidades, dores. A pessoa sente dor no quadril e é causada por uma alteração na estrutura anatômica do fêmur, tá? Então, basicamente, o que a gente vê? Normalmente, o nosso quadril, ele tem uma anatomia em que você tem o fêmur arredondado e aqui tem o acetábulo, que é o encaixe do fêmur na bacia. E o normal seria essa alteração em que a cabeça é bem esférica. Em algumas pessoas, essa cabeça ela tem uma proeminência óssea maior. E esse indivíduo, então, quando faz algum movimento, principalmente a flexão do quadril, essa flexão do quadril faz com que haja um contato excessivo dessa proeminência óssea com a região do fêmur, do acetábulo aqui. Isso, com o passar do tempo, vai lesando a estrutura articular. Então, a gente chama esse tipo de impacto do impacto do tipo CAM, o efeito Kammer. A pessoa geralmente tem limitação de algum tipo de mobilidade, principalmente a flexão, a rotação interna, né? Então, muitas vezes a pessoa tem limitação de amplitude e não é uma falta de flexibilidade, e sim uma alteração óssea que restringe as amplitudes de movimento dessa pessoa. E existe também o tipo de impacto que a gente chama de pincer, em que o acetábulo faz como se fosse uma proeminência óssea. E isso vai também fazer com que o indivíduo, quando faça, por exemplo, uma abdução, essa proeminência óssea do fêmur se choca contra o acetábulo, produzindo, então, uma dificuldade de completar as ADMs. E nós temos as amplitudes que são mistas, em que há o pincer associado ao CAM, né? Esse efeito CAM, que é o efeito Kammer, aquele efeito de mudar o ângulo ali da cabeça do fêmur. Tá? Então, são dois tipos de impacto. Esse impacto é o impacto do tipo CAM, que seria esse impacto aqui, ó. Então, nós teríamos esse tipo de impacto, que seria um impacto em que o acetábulo ele vai se chocar, o fêmur vai se chocar contra o acetábulo. Então, aqui a gente observa essa alteração acontecendo. Esse é o pincer, perdão. Então, você vem lá no pincer, você tem lá a cabeça do fêmur. Na hora que você faz o movimento, aquela alteração, o fêmur vai batendo na cabeça do acetábulo e, consequentemente, traumatizando, limitando a amplitude de movimento e traumatizando a região, levando a região a ficar machucada. Tá? Então, isso se deve à formação de uma estrutura óssea alterada em que o acetábulo ele é mais fechado, o acetábulo ele é mais compacto. E, consequentemente, você, quando vai fazer algum movimento, há aquele choque do acetábulo contra o fêmur contra o acetábulo, levando a uma modificação na mecânica do quadril, e essa modificação pode fazer com que haja um estresse articular, uma degeneração das cartilagens, uma degeneração da estrutura óssea do quadril do indivíduo. Então começa a haver desenvolvimento de alterações como, por exemplo, artrose. Essas coisas vermelhas que vocês estão vendo aí são artroses, né? São processos em que você tem desgaste da cartilagem, você vai haver ali aquele processo de osteoartrite do quadril. Então, quem tem esse tipo de morfologia, de pincer, né, vai sofrer bastante realmente com o passar dos anos de um processo de desgaste da articulação. É comum a gente ver quem tem essas alterações tem muito mais chance de ter problemas de artrose, de osteoartrite, do que indivíduos que não têm essa estrutura óssea, tá? Então, essa seria o pincer, em que há um choque. O indivíduo tem limitação das amplitudes de movimento no quadril e aquele negócio, gente, não adianta a gente querer ficar alongando, porque a causa do problema não é falta de flexibilidade, e sim uma alteração morfológica, uma alteração óssea que vai impedir o movimento de acontecer de maneira natural. Então não adianta a gente querer ficar forçando, porque não é falta de flexibilidade, e sim uma alteração na estrutura, uma alteração no alinhamento ósseo da estrutura e que vai limitar as amplitudes. A gente não consegue ganhar ADM. Você vai traumatizar o quadril, traumatizar a cartilagem e gerar esse tipo de alteração que a gente chamaria de
alteração do tipo de pincer, tá? O outro tipo de alteração que existe é a alteração do tipo CAM, tá? Então, a alteração do tipo CAM é aquela alteração em que nós temos essa morfologia aqui, ó. Então, você vai ter uma morfologia em que a cabeça do fêmur, ela tem uma proeminência óssea aumentada. Então, existe ali um pedaço maior. Só um minuto. Então, aqui a gente vê o impacto do tipo CAM. Então, a pessoa tem a proeminência óssea aumentada. Essa proeminência óssea... Oi, gente, tá sumindo aqui, só um pouquinho. Então, seria isso aí, gente, ó. A pessoa tem uma proeminência óssea aumentada na região do fêmur. E essa pessoa, então, quando faz o movimento de flexão e rotação interna, aquela bolinha, ela se choca contra o acetábulo. Isso, então, a gente chamaria de impacto fêmur-acetabulado tipo CAM, que perde a esfericidade da cabeça do fêmur. O fêmur fica sem aquela coisa esférica adequada. E aí, na hora que a pessoa faz a flexão, principalmente flexão associada à rotação interna, aquela bola, aquele pedaço ali desenvolvido, vai se chocar contra o acetábulo. E com o passar do tempo, isso vai levando, então, a uma destruição da cartilagem, o teto do acetábulo, a parte superior do acetábulo fica machucada, e com o tempo isso vai degenerando a cartilagem, e essa degeneração da cartilagem começa, então, a muitas vezes expor o osso que está embaixo dela, e isso acaba levando o indivíduo a apresentar dores na articulação do quadril, tá? Então, é devido a essa proeminência óssea, né? Essa bolinha a mais que a pessoa tem aqui na região do fêmur. Isso, então, faz com que haja impacto. Isso também limita as amplitudes de movimento. Isso também vai restringir as amplitudes de movimento, fazendo, então, com que a pessoa sinta, dependendo do uso que essa pessoa tem da articulação, ela pode acabar sentindo dores, praticando esporte, né? Então, aqui nesse slide aqui, ó, a gente vê algumas das formas, né, desse tipo de alteração no exame de imagem, assim, na tomografia, por exemplo, no raio-x. Então, aqui você observa o pincer. Então, olha como que está a cabeça do fêmur, está machucada essa parte aqui, vocês estão vendo? Então, você tem aqui essa proeminência óssea aqui, ó. Esse pedaço ósseo aqui aumentado que está apertando aqui, fazendo com que a pessoa, quando vai fazer, por exemplo, uma abdução do quadril, essa pessoa vai ter aí uma dificuldade bem grande para fazer essa abdução do quadril, porque essa parte aqui do acetábulo vai se chocando contra o fêmur e vai lesando, vai machucando a estrutura do fêmur. Então, seria uma hipercobertura, né, da cabeça do fêmur. Então, nessas situações, a pessoa, então, quando vai fazer uma movimentação, ela vai ter, muitas vezes, aparecer dor nessa articulação, tá? E aqui a gente vê no raio-x também o pincer, ó. Tá vendo essa ponta aqui, ó? Essa ponta não deveria existir. Então, essa ponta, na hora que o indivíduo faz qualquer tipo de movimentação, há um impacto, olha. Vocês observam que aqui a proeminência óssea está até maior, que tem um tipo de CAM também, ó. Né? Vem aqui dar uma bolinha. Então, isso vai, com o tempo, se chocando e fica aquela patologia mista, em que você tem um pincer e você tem associado a esse pincer um CAM. O CAM seria essa alteração nessa bolinha. A pessoa tem uma bolinha aqui, ó,
E aí vai, à medida que ela abduz, ela vai batendo o fêmur no acetábulo e vai produzindo as lesões e vai se calcificando, tá? Aqui a gente vê a forma, né, que Professor, o ainda tá fêmur ele não parado tem no uma forma vídeo. esférica, tá vendo? A forma não está esférica, ela parece, isso aqui a gente chama de pistol grip, que seria o cabo de uma pistola, né? Então você tem uma forma arredondada de um revólver, aquelas pistolas antigas. Você tem uma forma arredondada da cabeça do fêmur. Isso então vai produzindo um trauma, vai produzindo a degeneração da cartilagem. Vocês podem ver que esse espaço aqui, ó, ele está bem diminuído. Isso então é o que a gente chama de Carneiro. alteração de artrose do quadril. Então, quem tem esse tipo de morfologia, tem essas alterações, Professor, vai sofrer bastante mais de artrose, tá? Então, quais são os sintomas, gente? O que você tem que olhar no Primeiro, tá aluno? parado ainda no vídeo. Tá? Tá A parado no gente não vídeo tá ainda? conseguindo. Tá no vídeo. Na verdade, já tem um tempo. Desde que eu comecei a Tá explicar saindo do. minha voz assim, não? Sua voz sai, só que pra mim só aparece a primeira imagem do vídeo. O Ah, vídeo não, eu vou nem. interromper aqui, porque deve ter dado uma zebra aqui. Eu compartilhei só o filme. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí, essa segunda explicação, quando você falou até do raio-x, você falou Ah, a parte que. Essa parte já estava ainda no vídeo, se você puder repetir tranquilo. um pouco para nós. Você não viu, não, né? Não, Isso aqui, nada desse então, slide. é essa aqui, olha, é uma hipercobertura do acetábulo. Então você vê que tem um aumento aqui, ó, dessa cobertura do acetábulo. Então seria tipo um pincer, né? Na hora que a pessoa vai fazer uma abdução, alguma coisa, isso aqui tem um choque, tem uma pancada ali que vai limitar as amplitudes de movimento. E aqui a gente vê novamente esse pincer, né? Ó, essa ponta óssea aqui, ó, e aqui tem essa proeminênciazinha aqui, ó. Essa proeminênciazinha, ela é exatamente o can. Então, vai, durante os movimentos, principalmente flexão, rotação interna, isso vai agredindo o acetábulo, vai produzindo dor, tá? Aqui a gente vê uma outra morfologia, aqui, ó, a estrutura articular está muito pequena, o espaço articular está bem pequeno. Isso aqui seria uma artrose do quadril, processo de osteoartrite, em que a cartilagem vai degenerando, vai diminuindo o espaço da articulação. E aqui a gente vê também o pincer se formando aqui, essa ponta aqui, ela não deveria existir. Então isso muitas vezes vai restringindo as amplitudes de movimento da pessoa. E isso acaba gerando, assim, uma artrose, gerando dores no quadril. Não adianta a gente querer ganhar amplitude, né? Se você tenta ganhar amplitude, você está, na realidade, forçando essa estrutura óssea. Isso pode, então, prejudicar a pessoa e produzir aí bastante inconveniente para essa pessoa, tá? Então, quais são os sintomas que esse indivíduo tem? Dor na região da virilha, na região lateral do quadril e na região glútea. Então, a pessoa ela tem dor lateral do quadril. Ela coloca a mão na cintura como se fosse um C. Coloca a mão no quadril fazendo um C com a mão. Essa dor piora em pé, em a posição ortostática, ou períodos de ficar sentado muito tempo. E nos movimentos, principalmente de flexão e extensão do quadril. E tem uma redução das amplitudes de movimento do quadril e fraqueza da musculatura da região. Então a pessoa fica geralmente com a musculatura mais fraca, com restrição de amplitude, com dor, tá? Esse aqui, olha, seria um teste, né, que a gente faz, que é o teste de Faduri. Então, flexão do quadril com rotação interna. Então, você fazendo esse tipo de movimentação aqui, olha, a flexão do quadril associada à rotação interna, a pessoa acaba sentindo dor, né? Porque o fêmur vai bater contra o acetábulo. Então, quando isso acontece, quando você bate o fêmur no acetábulo, se a pessoa tem esse impacto, ela vai então sentir dor bem na região da virilha. Então, ela vai ter aquela dor profunda na região da virilha. Tá? Então, isso é um sinal aí, pode ser outras coisas também. Ele tem uma sensibilidade alta, mas a especificidade dele é baixa desse teste. Mas é um teste interessante para a gente observar aí alguma alteração intraarticular, alguma alteração que esteja acontecendo no interior da articulação do quadril, que no caso pode ser o pincer ou mesmo o can, tá? É um teste que é feito aí. Uma coisa interessante a gente observa é que de onde que pode vir aquele can, né? Aquela forma arredondada do fêmur, aquela proeminência óssea.
Então, eles fizeram um estudo com adolescentes que estavam em fase de desenvolvimento e eles fizeram um corte, então, com os 210 adolescentes. Eles observaram o seguinte, gente, que essa massa, essa hipertrofia que acontece na cabeça ali do fêmur, que dá aquela bolinha, ela é uma hipertrofia que vem, muitas vezes, associada a um trauma constante na epífise de crescimento, principalmente quando a pessoa é jovem, está naquela fase de crescimento e tem muita carga em cima das articulações. Então, aqui a gente observa a epífise de crescimento e aqui, olha, essa epífise é o lugar onde o osso cresce, aqui é cartilagem. Então, o que acontece? O trauma muito intenso, físico, constante, precoce, em um quadril, pode gerar uma alteração na morfologia do fêmur, ser a origem da formação daquele can, daquela bolinha. Isso se deve a trauma. A epífise vai recebendo trauma e ela começa, então, a calcificar, começa, então, a gerar essa proeminência óssea. E essa proeminência óssea vai gerando aquele can. Tá? Então, eles fizeram esse trabalho e observaram que as pessoas que praticam esporte, atletas, eles têm muito mais alteração no ângulo do quadril, que tem a ver com aquele can, né, do que os indivíduos que não praticavam esporte. Aqui, ó. Não esporte, tá? E atletas, olha para vocês verem a diferença. Então, à medida que você, então, pratica esporte de maneira bastante precoce, com muita intensidade, você pode ter a possibilidade de ter uma formação daquele can, daquela alteração na morfologia. Por isso, atletas, né, têm muito mais essa alteração morfológica de indivíduos que não são atletas. Tá? Então, observando aí a importância da gente não fazer aquela carga precoce nas articulações da criança, porque esse ângulo alfa aí, que é aquele ângulo que indica que a pessoa tem aquele can, ele aumenta nas pessoas que praticam atividades esportivas muito intensas. No caso, eles fizeram com futebol. Tá? Então, a gente observa que isso é um dos fatores geradores da formação daquela morfologia inadequada da cabeça do fêmur. Tá? Então, cuidado aí com a especialização precoce. Pessoas com a morfologia de Kahn e limitação na rotação interna do quadril, elas são 25 vezes mais propensas a desenvolverem osteoartrite no futuro. Então, realmente, assim, as pessoas que têm aquela morfologia têm muito mais tendência a ter osteoartrite, tá? Então, é um processo que vai gerar problema futuro. Acima de 50% dos atletas têm a morfologia de Kahn. E nem todo mundo que tem essa morfologia de Kahn vai ter dor, tá? Então, é uma síndrome, né? Não é necessariamente indicativo de dor, não. E 65% de pessoas assintomáticas, incluindo atletas, têm lesões do lábio, né? O lábio é aquela bolinha, né, que reveste ali, como se fosse um menisco da articulação do quadril. Então, é muito comum a gente ver pessoas assintomáticas que têm aquela morfologia ali, que tem aquela forma até mesmo lesões no lábio, tá? Não necessariamente coisas que são patológicas. E esse tipo de osteoartrite, com o passar do tempo, ele vai levando a essa lesão que é artrose. Então, ali você vê o desgaste da cartilagem do quadril. E essa artrose, ela é, muitas vezes, o único jeito de resolver o problema é fazer uma prótese. Então, vocês estão vendo aí a cirurgia de prótese do quadril, em que é substituída a cabeça do fêmur. Então, substitui-se a cabeça do fêmur por uma prótese, e você coloca ali, então, uma haste dentro da medula do osso, coloca uma bolinha e no acetábulo você coloca outra estrutura para poder formar ali o acetábulo. Então, você tem aí a reconstrução da articulação. Mas é uma cirurgia grande, uma cirurgia pesada, né? Imagina, fazer isso aí não é fácil, tá? Então, é o que a gente chamaria de prótese do quadril. Isso é o final de um quadril que gastou completamente a cartilagem, que teve aquela formação daquele can e com o passar do tempo sofreu muita impactação e, consequentemente, degenerou a cartilagem e aí desenvolveu a artrose. E a solução para isso é substituir a articulação, porque não tem outra solução, né? Aqui, gente, ó, é a lesão labral. Então, você tem ali a lesão do lábio. Ali tem o fêmur, a cabeça do fêmur, o acetábulo e o lábio lesado. Tá vendo? Ele está cortado, tem um corte aqui no lábio, tem um corte aqui, ó.
E aí pode ser feita uma artroscopia para remover esse pedaço, se tiver aquele gerando dor, incapacidade, pode ser até feita uma cirurgia para costurar esse lábio ou mesmo para poder arrancar esse lábio, fazer uma cirurgia para tirar o pedacinho do lábio que está ali. Isso nos casos sintomáticos e que tem importância cirúrgica. Normalmente evolui bem esse tipo de quadro. Não é necessário fazer cirurgias, tá? Então isso aí seria uma artroscopia para resolver o problema labral, né? Então, como que os exercícios, gente, podem interferir com a patologia que é morfológica, né? Como é que a gente deve evitar, o que a gente deve ter cuidado com essas pessoas? É comum a gente ver esse tipo de problema. O que a gente vê nas pessoas que têm esse tipo de alteração é uma fraqueza muscular, né? Então, as pessoas que têm esse tipo de alteração, tanto o CAN quanto o Pincer, elas apresentam fraqueza muscular. Não se sabe se de maneira primária ou secundária, mas elas apresentam fraqueza. Elas também têm um padrão motor adequado, elas têm dificuldade de fazer determinados movimentos. E a ADM é limitada. A amplitude de movimento ela é limitada, a pessoa tem menos amplitude do que o normal, tá? Então ela tem fraqueza, padrões de movimentos alterados e ADM limitada. E é um ADM que, eu gosto de frisar isso, é um ADM que não é necessário a gente ficar alongando, porque o alongamento ele não vai resolver o problema, ele vai piorar o problema, porque à medida que você alonga, você está fazendo com que haja mais impacto ali naquela região. Então não é interessante a gente fazer alongamento, tá? Porque não ganha ADM. Se você for forçando alongamento, você está forçando o osso, e aí você pode acabar piorando o quadro, tá? A fraqueza muscular, esse trabalho desse Casartelli, ele mostrou que havia uma redução da força da adução em 28%, da flexão em 26%, da rotação externa em 18% e da abdução em 11%. Então, realmente, as pessoas que têm esse impacto têm fraqueza muscular. É importante a gente fazer exercícios respeitando as ADMs, respeitando as amplitudes de movimento, sem forçar demais, tá? E sem forçar o extremo da ADM, senão vai forçar a articulação. Mas é importante fortalecer, tá? O que ainda a gente não sabe, né? Se essa fraqueza muscular ela é primária ou é secundária, e se o aumento da força reduz os sintomas, também não tem trabalhos, e se existe correlação entre os níveis de força e a intensidade dos sintomas. Se aquelas pessoas que têm mais sintomas têm menos força, tá? Então isso ainda não se sabe. E os padrões de movimento alterado geralmente são padrões em que você tem uma adução muito grande do quadril. Você observa essa pessoa que ela está em pé, a hora que ela fica em pé, a bacia dela cai. Isso aí vai forçar também, é como se fosse uma forma de adução, né? Do lado esquerdo aqui, ó, ela fica mais reta a bacia dela. No lado direito, a bacia cai. Então, esse quadril direito dela aqui está aduzindo. Então, isso já cria uma certa carga também e gera ali a tendência de osteoartrite. Então, o excesso de adução faz com que haja mais pressão na articulação e, consequentemente, o desgaste maior da cartilagem, tá? Isso pode ser trabalhado também. Aqui a gente vê, ó, pessoas que têm uma adução excessiva com rotação interna. Então, observa essa menina correndo. Ela corre, o quadril gira internamente, principalmente o direito, olha. Ela aduz e gira internamente, olha. Ela bate, ela aduz, ó, e roda internamente. Isso aí faz o pé dela pronar. Isso vai gerar realmente um estresse aumentado na articulação do quadril, que pode ser o fator gerador de sobrecarga articular, que com o passar do tempo vai levar ao aparecimento da osteoartrite, tá? Então, cuidado com esses padrões aí, olha. Observe o pé dela direito, principalmente como é que ele cai, olha. Olha o fêmur como é que vai para dentro, tá? Então, isso seria um padrão de adução do quadril aí acontecendo. A gente também, muito frequentemente, não deve fazer alongamento, né? Alongamento de glúteo, principalmente, isso é ruim, né? O glúteo das pessoas geralmente já está fraco. E o excesso de alongamento de glúteo, ele pode levar à formação de bursites, bursite trocantérica. Bursite aqui na região do trocânter, que é justamente a inserção do glúteo médio no trocânter maior. Aqui tem uma bursa, essa parte vermelhinha. E isso acaba levando, então, o indivíduo a dores na lateral do quadril também, além do impacto, esse excesso de adução que vocês viram aqui,
ele pode acabar levando a um estiramento crônico do glúteo, e se você fica alongando aquele glúteo, você pode acabar piorando o processo de lesão dessa pessoa. E aqui a gente vê uma das causas dessa dor, que é a bursa trocantérica. Então a pessoa tem muita dor na lateral do quadril dela. Então a gente pode pensar, então, já que tem esse padrão de adução, será que manter a estabilidade do fêmur é um ponto importante? E a gente vê alguns trabalhos também mostrando que as pessoas que têm impacto femoroacetabular, na hora que elas fazem agachamento, elas têm um movimento pélvico reduzido, elas têm uma retroversão pélvica reduzida, tá? Então, isso, em vez da gente ter que limitar no caso do agachamento, em vez da gente ter que estabilizar, a gente tem realmente que aumentar a amplitude de antiversão pélvica, porque a pessoa, às vezes, ela tem muita tendência a ter uma retroversão pélvica, uma dificuldade, né, em fazer aí as movimentações adequadas do quadril. Tá? Então, cuidado, nem sempre estabilizar a articulação é um fator importante. Às vezes a pessoa tem realmente limitação nas amplitudes de movimento do quadril. Então, o que a gente pode fazer no caso, gente, das pessoas que têm esse impacto femoroacetabular? Então, no caso mais importante, o que a gente deve fazer com o aluno que tem esse impacto? Como que eu sei que esse aluno tem esse impacto? Limitação de ADM, você pega, não tem amplitude de rotação, principalmente a rotação interna, tem muita dificuldade para fazer rotação interna, tem dificuldade para fazer flexão, ele tem dificuldade para alongar, né? E na hora que você força o quadril dele para levar a perna em direção ao peito, ele vai ter dor, tá? Então a pessoa sente dor quando faz esse tipo de movimento. Então é um processo que realmente dá para a gente identificar alguns casos, né? Principalmente se estiver doloroso. Então, o que a gente deve fazer? Reduzir a exposição a posições que produzam impacto. Então, principalmente o leg press inclinado. Tá vendo o leg press inclinado? É uma amplitude aqui, ó, muito grande. Então, você está forçando, e o quadril ainda está reto. Então, você está forçando ali aquele impacto acontecer, né? Exercícios que tenha muita flexão do quadril, porque a pessoa vai bater o acetábulo vai se chocar contra a cabeça do fêmur ali, tá? E pode, em certas situações, você, rodando o quadril externamente, liberar um pouco esse espaço daquela bolinha bater. Então, pode ser uma indicação também da gente fazer os exercícios com a rotação externa do quadril, fazendo a rotação externa do quadril em vez de manter o quadril reto. Tá? Nas pessoas que têm impacto, essa pode ser uma solução. Se na hora que a pessoa faz a rotação externa, a amplitude aumenta, isso então é um indicativo de que ela tem um alívio daquela pressão com a rotação externa. Então a gente deve enfocar o agachamento sumô, o leg press com rotação externa, né? Agachamento com rotação externa, todos aqueles movimentos que aumentam a pressão ali na articulação, a gente deve fazer com rotação externa, tá certo? Ou mesmo evitar as amplitudes extremas, principalmente o leg press inclinado. Também os exercícios de agachamento completo, né? O snatch, esses exercícios aí, olha lá, ele vai, olha, imagina uma pessoa que tem aquela amplitude reduzida, né? Se ele fica agachando com essa amplitude extrema, certamente ele está gerando impacto no quadril dele, tá? Ele vai ter problema de acelerar o desgaste na articulação dele, porque justamente ele está mantendo a perna muito reta. Talvez fazendo um pouco mais de rotação externa, ele consiga aliviar um pouco aquele impacto. Então, pode ser uma orientação que a gente dá para o atleta, fazer o exercício com um pouco mais de rotação externa. Então, naquelas pessoas que têm dor, que têm dificuldade, fazer com abdução e um pouco mais de rotação externa ao movimento, para ela poder diminuir a possibilidade dela ter esse impacto. Tá? Então, nos exercícios de agachamento, no arranco, ela deve fazer o exercício com a perna mais aberta e, de preferência, rodando um pouquinho externamente, tá? Então, a orientação que a gente pode dar ao aluno aí, se ele quiser fazer esse tipo de desenvolvimento. Observem que ele agacha, ele consegue liberar um pouco mais pela rotação externa do quadril, tá? Desses esportes aí, gente, qual vocês acham que seria o pior deles? Ou o melhor deles para a pessoa que tem esse tipo de coisa
fazer, esse tipo de impacto desenvolver? Seria a corrida, porque na corrida a amplitude de movimento é pequena. Então a possibilidade daquela bolinha do fêmur se chocar contra o acetábulo é pequena. Futebol, principalmente o ciclismo, né? São esportes que têm muito estresse articular naquele espaço, porque você está com o quadril fletido. E com o quadril fletido, há uma tendência de maior impacto na articulação. E é importantíssimo, gente, o fortalecimento muscular. Como a gente viu, as pessoas têm deficiências de força, as pessoas têm fraquezas. Então é importante que a gente trabalhe o fortalecimento, principalmente dos músculos que são relacionados à absorção de carga, que seria o quadríceps, gastrocnêmio, glúteos, né? Músculos que vão trabalhar e que estão fracos nas pessoas que têm impacto. A gente não sabe se é porque ficou fraco pelo impacto, né? Veio primeiro o impacto e a fraqueza, ou a fraqueza contribuiu para o impacto. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente fazer o fortalecimento. Pensando sempre naquilo, fazer os exercícios com limitação de amplitude de movimento, não fazer excesso de ADM, fortalecer o quadríceps, fortalecer o gastrocnêmio, para que isso poupe um pouco a articulação do quadril do indivíduo de carga. À medida que o indivíduo tem uma boa musculatura de absorção de carga, do quadríceps, da panturrilha, ele evita de que essa carga seja absorvida pelo quadril. Então, isso vai poupando a cartilagem, vai poupando a estrutura articular dessa pessoa. Tá? Então, é importante a gente fazer o fortalecimento e evitar esse tipo de esporte, né? No caso, não sei se você se lembra do Guga, né? Aquele tenista. O Guga, ele realmente teve esse impacto, ele tinha essa característica morfológica e ele foi campeão 0-1 do mundo e tal, mas teve que parar de jogar por causa desse tipo de lesão. E hoje em dia, ele tem 2 próteses no quadril. Ele teve osteoartrite, né? E teve que submeter uma prótese. Então, 25 vezes a mais de chance de ter uma articulação degenerada de quem tem esse impacto, tá? Então, quem sente dor no quadril quando agacha, quem sente dor na lateral do quadril, coloca a mão à lateral do quadril como se fosse um C, isso são sinais de que está havendo uma alteração intraarticular. Pode ser bursite também, tem outras causas, então por isso é bom averiguar para ver qual que é a causa do problema. Dores na articulação, dores na virilha, são indicativos aí de problemas na articulação do quadril na parte interna, principalmente dor na virilha, né? Às vezes a pessoa que tem esse impacto femoroacetabular, como ela tem limitação de amplitude de movimento do quadril, ela acaba compensando essa amplitude reduzida do quadril na articulação sacroiliaca, na parte de trás do quadril, da bacia, ou mesmo no pubis. Então é muito comum quem tem impacto femoroacetabular sofrer de pubalgia, que seria dor na região do pubis. Tá? Então, muito cuidado com essa patologia. É uma patologia, um problema muito frequente, uma morfologia muito frequente da gente encontrar em atletas, principalmente por causa daquela causa que eu falei com vocês, que muitas vezes a origem dessa morfologia é o estresse articular causado de maneira precoce pela introdução muito precoce de crianças no esporte de alto rendimento, de altos níveis de exigência motora. Não é à toa que jogadores de rugby, por exemplo, 80% dos jogadores de rugby têm essa morfologia. Não que ele tenha sintomas, mas apresenta a morfologia e, com certeza, isso pode ser um fator desencadeador de problemas futuros desse indivíduo, principalmente de artrose no quadril, que é um problema muito comum e que a única solução para artrose, quando você já gastou a sua cartilagem, a única solução realmente é prótese, né? Fazer uma prótese no quadril. Tá? Que é aquele processo que eu mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Quem quiser assistir, depois pode rever. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Ricardo, Então eu vou encerrar e vou deixar essa aula gravada no YouTube. Tá bem? Ricardo, Obrigado. Bom dia para vocês.